Meus irmãos, a paz de Deus esteja conosco, graças a Deus por mais este dia e esta oportunidade que Deus tem nos dado. Que cada dia que passa, Deus nos molda, nos faça pessoas melhores e que planta dentro de nós a árvore da paz para que nós demos frutos com abundância na presença do Senhor. Queridos, quem vos fala é seu irmão em Cristo Jesus, José Mário Oliveira. Nós estamos juntos por uma só razão. Estamos na mesma fé e no mesmo propósito de amar a Deus sobre todas as coisas e bendizer o nome santo dele. Meus amados, nós estamos em uma continuação de uma leitura em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, hoje nós vamos fazer menção do versículo 27. Amém, queridos? Que Deus te leve até essa santa, linda, maravilhosa leitura. Se porventura você tiver dificuldade de chegar até essa leitura, na Bíblia que eu faço menção, se encontra na altura do número 1102, Mateus, capítulo 7, versículo 27. Nós estamos em uma continuação. Queridos, que Deus também venha abençoar, guardar, salvar, perdoar pecado, curar e libertar todos aqueles que confiam no Senhor. Tudo isso, querido, é atributo de Deus. Todas essas coisas que eu falei são atributos de Deus. Salvar, perdoar pecado, curar, libertar e garantir a morada eterna. Só Deus faz isso. Outro não faz. Outro não faz. Só Deus tem esses atributos. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandiosamente todos os aniversariantes da semana e do mês. Vamos à leitura, sim, pela santa e infinita misericórdia de Deus. Eu conto com as orações dos irmãos. Eu oro a Deus pela vida de cada um. Eu oro a Deus por a minha casa, pela minha parentela, pela minha rua, pelo meu bairro, pela minha cidade, pelo meu estado, pelo meu país e pelo mundo. Eu gostaria que você também fizesse isso. Eu sou dependente da misericórdia do Senhor. Eu sou carente das bênçãos dos altos céus e eu conto com as vossas orações, porque eu sou seres humanos, eu sou ser humano, amém, querido? Nós somos seres humanos, eu sou ser humano, eu sou frágil, eu sinto fome, eu sinto cansaço, eu sinto dor, eu sinto todo intempérie da vida, eu sinto igual a você, mas eu sinto uma coisa que talvez nem todos sentem. Amém, amados? Mas eu gostaria que você sentisse também essa coisa que eu sinto. A presença de Deus lado a lado comigo. Eu sinto que Deus sempre está me socorrendo. Eu sinto isso. E eu falo para você também, para você sentir a presença de Deus com você. Isso é muito gratificante na vida humana, sentir a confiança em Deus. Vamos à leitura, amados? Em Mateus, capítulo 7, versículo 27. Nós estamos em uma continuação dessa leitura, querido. Está dizendo assim: e caiu a chuva, transbordaram o rio, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmão, aqui está falando por parábola. Eu vou ler o início dessa história, que está no versículo 24. Ela começa no versículo 24 do capítulo 7. Essa parábola se finda no versículo 27. No versículo 24 está falando assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todos aqueles que ouvem a palavra do Senhor e pratica é comparado com uma pessoa sábio que edifica casa na rocha. No versículo 27 do capítulo 7 de Mateus está falando: a casa do insensato, a
casa do homem não prudente, que foi edificada na areia, ela está falando assim: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém, queridos? Eu vou dar um exemplo aqui, não falando do próprio, mas dando um exemplo do próprio. Amém, queridos? Não estou falando dele, mas vou dar um exemplo dele. Salomão, na sua pouca vida de reinado, ele pediu a Deus para que lhe desse um coração humilde, para que ele soubesse administrar o reinado. Deus falou para Salomão que se agradou da proposta de Salomão. Deus falou para ele: Salomão, você me pedisse muito pouco, eu agradei do teu pedido, eu vou lhe dar muito mais, eu vou lhe dar coração reto, eu vou lhe dar riquezas e ainda, Salomão, eu vou acrescentar anos de vida. Mas como isso? Acrescentar? Isso mexe com meus neurônios. Acrescentar? Se Deus falou acrescentar, queridos, é porque ele não ia ter tantos anos de vida. Que Deus falou acrescentar anos de vida. Porém, sim, sabemos nós que Salomão foi um rei que teve muita riqueza. Ele foi um rei sábio. Mas os anos de vida, para onde foram? Amém, amado? É como a casa construída na areia. Mas por que Salomão não teve anos de vida acrescentado? Deus deu Salomão sabedoria, deu. Deus deu Salomão riqueza, deu. Todos os reis, entre aspas, respeitavam Salomão, respeitavam. Mas cadê os anos de vida? É como se fosse a casa construída na areia. Quando Salomão estava reto no caminho do Senhor, ele era a casa construída na rocha. Mas depois que Salomão ultrapassou os limites, não dando tanta atenção à palavra do Senhor, ele foi à ruína. Foi à ruína, querido. Aí você pode estar perguntando: como você fala isso, meu irmão, que Salomão foi à ruína? Mas cadê os anos de vida que não foi acrescentado? Faltou alguma coisa que Deus prometeu? Faltou para Salomão. Salomão não teve anos de vida acrescentado. Mas por que isso? Salomão, ele teve 1000 mulheres. Não agradou a Deus. Amém, queridos? Ele não casou com 1000. Casou com 700. Não agradou a Deus. Mas ele teve 1000 mulheres. Aí Deus não deu anos de vida para ele. Mesmo assim, querido, é para você e para mim. Às vezes, nós temos a oportunidade de nós ter até anos de vida acrescentado, como aconteceu com Ezequias, que Deus acrescentou 15 anos de vida a Ezequias. Ezequias estava à beira da morte, Deus mandou avisar que ele ia morrer, que ele arrumasse a casa, que ele ia morrer. Ele curvou diante de Deus, virou sua cara para a parede, clamou a Deus, mostrou para Deus que ele era reto. Deus deu mais 15 anos de vida. Parece pouco 15 anos? Parece, mas deu 15 anos de vida ainda ao Ezequias. Amém, querido? Só que Salomão, Deus não acrescentou a vida de Salomão, porque Salomão, com tudo aquilo que Deus deu para ele, ele poderia ter tido, honrado, ser fiel a Deus até o fim. Mas ele não foi fiel a Deus até o fim. Ele ultrapassou alguns limites que não agradou a Deus. Amém?
Mesmo assim, é você e eu, se nós construir a nossa casa na areia, nós pensamos que estamos agradando a Deus, mas alguma das nossas bênçãos pode não chegar para nós, porque nós fomos insensatos, igual Salomão foi no final do reinado dele. Ele foi insensato. Amém? Que Deus fale com você. Amém, querido? Que Deus fale com você grandiosamente nesse dia de hoje. Deus seja louvado a todo o tempo. Queridos, a Bíblia, ela é maravilhosa. A Bíblia tem cada história surpreendente. A Bíblia tem cada passagem surpreendente. Não perca o seu tempo, leia a Bíblia. Leia. Não deixe sua Bíblia jogada, empoeirada, em um cantinho na sua sala, na sua casa, em cima do guarda-roupa, ou na sua cômoda, ou até no porta-luva do seu carro. Não deixe não. Leia a sua Bíblia. A sua Bíblia, ela renova as tuas forças todos os dias. A Bíblia, ela é linda. A Bíblia fechada é livro. Aberta é a boca de Deus falando conosco. Amém, amados? Você consegue viver os tempos de Deus quando você está lendo a Bíblia. Você consegue, naqueles minutos, nos poucos minutos que você dedica a sua vida ao Senhor, você consegue voar sem ter asa. Amém, amados? Você consegue tocar o céu com as suas mãos, mesmo daqui da terra. Amém, querido? Você consegue, mesmo sem visão, enxergar o trono da graça de Deus. Você consegue ouvir a voz do Senhor. Você consegue tantas maravilhas quando você está na presença de Deus. Não afaste da presença do Senhor, não, queridos. Não afaste. Deus é conosco. Que a paz de Deus nos alcança. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a unção do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Medite. O homem que ouve a palavra do Senhor e a pratica é igual à casa construída na rocha. O homem que ouve a palavra do Senhor e não pratica é igual o homem que constrói a sua casa na areia. Amém? Deus seja louvado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Graças te damos por mais uma oportunidade. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.